A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais esta live, este momento nos reunidos aqui com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que é santo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente vai trazer mais uma reflexão nesta noite, nesta live do Deob aqui. Sejam todos bem-vindos. Cenar aqui para... Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Graça e a paz, irmã Sandra. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Chegamos para mais um momento. A paz do irmão João Paulo, chegando aí também. Mais um momento com a palavra do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E para os irmãos irem compartilhando aí, para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Bem-vindo, irmã Maria José, todos que estão entrando aí a ouvir a palavra do Senhor. Sejam bem-vindos. Santo é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Continuemos louvando o nome do Senhor, que é digno de louvor e de adoração em todo o tempo. Deus que é bom, Deus que é maravilhoso. Então, nós estamos mais neste momento aqui para trazer uma reflexão sobre a palavra do Senhor. Hoje a gente vai refletir sobre o texto de Mateus 24, que é essa palavra que o Senhor nos deu hoje à tarde. E aí vamos estar daqui a pouco comentando e refletindo sobre essa palavra maravilhosa, essa palavra que Deus tem nos dado e tem operado maravilhas através da sua palavra, do seu poder. Santo é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler um salmo de abertura aqui para a gente começar a nossa live de hoje. Amém? Paz, Mangoré aí também nos assistindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos começar este momento e quem for chegando vai sendo abençoado, né? Vamos ler o Salmo de número 40. Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 40 e vamos ler nesta noite alguns versículos aqui na abertura desta live. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo horrível e pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança
e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são do Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui, venho no rolo do livro, de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com Deus neste momento. Deus poderoso, em nome de Jesus, na tua presença, Senhor amado, nós estamos e louvamos teu nome. E damos graça por mais um momento, por mais uma noite, que aqui estamos reunidos no teu nome para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, para anunciar, Senhor, o teu poder, a tua glória. Deus, em nome de Jesus, os que estão aqui conosco, Senhor, agora, Senhor amado, orando que o Senhor toque nos corações de cada um e cada uma que estão nos escutando, meu Deus. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha alimentar nesta noite cada um de nós, para a honra e a glória do teu nome. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente não vai estar com louvor, nós vamos direto para a palavra, não é? Os nossos ministros de louvor estão com compromisso, e aí a gente vai direto para a palavra e para a reflexão, né? Nós estamos continuando com as nossas reuniões, com as lives, e temos nos fins de semana e nos dias de semana nós temos reunião com a live. Nós temos hoje dos jovens às 19 horas, 18h30 agora são os homens. As mulheres também se reúnem na quinta-feira. No domingo tem a reunião com o pastor Sobrinho, né? De manhã tem com a missionária Aninha. E aí a gente segue fazendo a obra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 24. Já deixe aberto aí que a gente vai estar refletindo na palavra do Senhor sobre esse texto extremamente conhecido, pregado, mas o Senhor nos deu ele hoje para que nós refletíssemos ele agora à noite. Então vamos refletir na palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, né? É o que fala da vinda do Senhor. E aí a gente vai ver o que o Espírito de Deus vai nos direcionar nesta noite, não é? Nos alimentar, nos anunciar, nos revestir do seu poder. É muito bom que você esteja ouvindo sempre a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, para que o seu espírito seja alimentado, né? Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? A palavra de Deus, ela alimenta o espírito e alimenta também o corpo, né? A palavra de Deus, ela alimenta o seu corpo, mantém você bem, não é? Então, Mateus 24. Todos encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Mateus 24. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ver a partir do verso do verso 1 em diante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele
os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tu isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e temores em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Somente até aí. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, no nome de Jesus, nós louvamos teu nome, Senhor. Te damos graça pela tua palavra e pedimos ao Espírito Santo de Deus que está neste lugar, que fale conosco, nos nossos corações e revele a sua palavra conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e irmã? Esse é um texto conhecido demais, não é? E trabalhado, e nunca se esteve tão próximo da realidade deste texto como nos dias em que nós estamos vivendo. Esses dias que nós vivemos, ele está retratado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, em vários pontos. Mas vamos nos ater a esse texto em que Jesus, dando resposta, depois que sai do templo, termina os seus ensinamentos no templo sagrado de Jerusalém, e ele vai saindo, e os discípulos ficam impressionados com a imponência da estrutura arquitetônica na época do templo. E aí comentam com Jesus sobre a grandeza daquela estrutura. E Jesus começa a dizer para eles: não vede tudo isso? Não ficará pedra
sobre pedra. Jesus estava, na realidade, profetizando sobre a destruição do templo que viria posteriormente, mas a imponência do templo e das coisas materiais, o Senhor nos dá a grande lição na revelação do Espírito, que por maior que seja as coisas aqui na face da terra, as imponências materiais, tudo isso passa, não ficará pedra sobre pedra. E Jesus diz para os seus discípulos que toda aquela imponência ali iria desaparecer. Toda aquela estrutura grandiosa e forte que era o templo em Jerusalém iria desaparecer. Ia chegar um momento que não ficaria pedra sobre pedra. O que Deus quer dizer com isso também nesta noite? Olha, se a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela não passa nunca, o Senhor continua nos alertando que se você se apoia, se você engrandece, se você se admira, por mais forte que seja a estrutura material, por mais forte, por mais poder que tenha o ser humano ou qualquer uma outra estrutura, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso passará. O que é eterno é o poder, a palavra de Deus. Isto não passará. Mas aí eles se encaminham para o Monte das Oliveiras, que ficava fora da cidade, nos arredores da cidade, fica o Monte das Oliveiras, e aí era um local onde Jesus costumava ir para lá, logo que saía de Jerusalém, saía das suas obrigações no templo, nos seus ensinamentos. Então Jesus sempre ia no Monte das Oliveiras orar com os discípulos. E nesse momento, Jesus ele chega. Quando ele chega lá, os discípulos se aproximam dele e as escrituras vai dizendo que os discípulos estavam à parte, ou seja, estavam só com Jesus naquele momento, não estava com a multidão. E aí Jesus começa a conversar com eles e eles perguntam: quando é que vai acontecer essas coisas? O fim dos tempos, a outra volta de Jesus, porque Jesus vinha dizendo para eles que havia de padecer, havia de ser crucificado, entregue aos homens, ser crucificado, seria morto, sepultado, mas que ressurgiria depois, ia voltar uma outra vez. Pois bem, Jesus vinha ensinando isso aos seus discípulos. E aí eles perguntam: mas quando, Senhor, é que vai acontecer isso? Nos diga quando é, que sinais é que a gente tem? Jesus começa no verso 4 aqui dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Né? Jesus alerta desde então que ninguém vos engane. E quando Jesus diz isso, ele dizia para a igreja dele que iria ser instituída com aqueles discípulos. E dizia para mim e para você, para nós, que continuamos ouvindo e testemunhando e pregando e vivenciando a palavra de Deus, para que nós nos acautelemos, para que ninguém nos engane. É isso que Jesus chama a atenção dos discípulos ali naquele momento. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente observa que tem situações aí, que tem pessoas que se diz que é o Cristo,
reencarnado. Nós temos vários exemplos aí, a gente vê na internet. Tem uns e outros que dizem ser o Cristo. Eu não quero citar nomes aqui, porque nós estamos aqui apenas para louvar o nome do Senhor. Mas tem pessoas que se dizem realmente que é o Cristo reencarnado, e tem pessoas que se colocam no lugar de Deus, que se colocam como o Cristo na terra, quer tomar a glória para si. Não é diferente. Então Jesus já nos chama a atenção nesse ponto. Muitos virão em meu nome. Está entendendo, meu irmão e irmã? Quantos tem aí no nome de Deus, no nome de Jesus, fazendo e acontecendo? E os que dizem também, eu sou o Cristo, e aí enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, ele diz outro sinal aqui, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Ora, nós ouvimos falar de guerra desde que nós nascemos, né? Os nossos pais falaram de situações de guerra que têm acontecido. Nós, pelo menos, nós temos referência e estudamos sobre isso, sobre as grandes guerras que aconteceram aqui nesse nosso tempo, nessa nossa era. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Terceira acontece e continua acontecendo, né? Só que de uma forma diferente. Mas rumores de guerra, a Guerra Fria, né? E outras guerras que a história cita, a Guerra dos 100 anos, né? Tantas outras guerras que a história cita. E eu quero dizer para você, neste momento, que isso é o que cita as Escrituras, rumores de guerra. Você tem ouvido falar de rumores de guerra, guerra e rumores de guerra? Muitas. Nesse tempo que você está vivendo, e aí você não deve se direcionar apenas para esta época agora. É o seu período aqui vivenciável, o seu período de habitação aqui. Você tem ouvido, você tem escutado demais isto. Mas nos últimos tempos, nós temos escutado com intensidade rumores de guerra, de revolução, de revolta. Nós temos escutado demais. Isso está registrado aqui na palavra de Deus. A Bíblia nunca esteve tão atual como está agora. Louvado seja o nome do Senhor. O que está escrito na Bíblia, né, que ela sempre foi atual, está sendo vivenciado agora, atualmente. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É preciso que você esteja preparado, porque estes sinais, eles estão visíveis. E você precisa estar preparado para subir na hora que o Senhor lhe chamar. Não apenas no arrebatamento. Esses dias nós temos visto quantas pregações, quantas profecias têm testemunhado, quantos homens e mulheres de Deus têm testemunhado que a vinda do Senhor está próxima. Isto é um grito de alerta para que você esteja preparado. Porque uma hora destas, o Senhor vem, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas uma dessas horas, o Senhor lhe chamará. E aí, quando ele vier, se você não estiver preparado para subir, você vai estar pronto para o castigo eterno. Então, para passar pela tribulação, então é bom que você esteja
preparado. É bom que nós estejamos preparados. É bom que eu esteja preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós estamos vendo isso acontecer. Nesse momento que nós estamos vivendo agora da pandemia, são tantas as acusações das nações contra as outras, são tantos os levantes de uma nação contra a outra. Nós sabemos umas que têm contribuído mais para esse transtorno, outras menos, mas se levanta uma contra a outra. Isso está escrito na palavra de Deus. Nações contra nações e reinos contra reinos. Não pode mentir a palavra de Deus. Não pode ser ao contrário do que está escrito. Isso nós estamos testemunhando e nos últimos tempos temos testemunhado demais. Nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, não é? Quando nós observamos a imponência de alguns países que lutam, se levantam contra outro e esquece o olhar para a humanidade que sofre as consequências de guerra, sofre fome, sofre o desconforto, o desprezo daqueles que têm condições, daquelas nações que têm poder, que a medida do ter não enche, o orgulho não enche, não cessa, não basta. Quanto mais tem, mais se quer. Isso é algo não apenas de uma nação, mas a humanidade, de certa forma, ela tem essa coisa do querer. Quanto mais ter, mais querer. E são poucos os que inclinam o olhar para o seu próximo. São poucos os que pensam na humanidade. São poucos que têm misericórdia do seu próximo. São poucos. Mas aqueles que estão geralmente no poder. Então, a medida do ter não cessa. E isso faz com que os menos favorecidos entrem nesse estágio que a palavra de Deus diz. Haverá fome. E a gente vê nações aí, principalmente em região da África, nações passando fome. Se você buscar aí nas redes de informações, você vai ver, é de causar tristeza. Pessoas que não têm realmente o que comer, crianças que morrem literalmente de fome, desnutrida, mas morrem de fome porque não tem alimento na região, no país não tem. A região onde eles vivenciam, onde eles vivem, não tem alimento. Isso é triste numa humanidade, numa terra dessa tão rica que nós vivemos. Eu não me reporto nem ao Brasil, porque somente ao Brasil, mas as outras nações também, nações ricas. Mas existe essas situações. Isso é a causa da falta do amor, o amor que vai esfriando, segundo diz as Escrituras. E aí, a gente vai ver, haverá fomes e pestes. Você já viu quantos acontecimentos sobre enfermidades têm acontecido? Nós temos na nossa história grandes
pandemias, não é? A gente pode citar, tem 3 ou 4 grandes pandemias, né? A gente tem a gripe espanhola, nós temos a peste negra vem primeiro, que matou milhões e milhões de pessoas. Depois vem a gripe espanhola, tem uma outra bem anterior também. Nós estamos vivenciando essa pandemia, não é? Mas essa tem matado gente, né? Essa tem matado gente. Com todos os levantes e politicagem que os homens fazem, mas tem matado. Então é uma peste que realmente ela tem matado as pessoas. Está aqui pestes, não é? A palavra de Deus está inclusive no plural aqui, não é apenas uma, são várias. Então são os sinais de que a vinda do Senhor está próxima, que nós estamos próximos de passar dessa vida terrena que nós levamos para a vida espiritual. O Senhor, Ele está próximo da sua vinda. São sinais que prepara aqueles que acreditam. E tem os que não acreditam, né? Só vão crer quando realmente eles veem, não é? E aí perderão a bênção, porque o Senhor diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Isso não pode mudar nunca. Né? Haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Nós temos testemunhado, tem lugares aqui na terra que eles são propícios a tremores de terra, né? Mas tem lugares que não são propícios a tremores de terra, terremotos, e está acontecendo. Eu não quero citar aqui, mas aqui mesmo no Brasil tem lugar que na história nós não vimos que acontecia terremoto, mas que agora está acontecendo terremoto. E se a gente sair dessa costa brasileira aqui, desse continente, a gente vai ver que tem regiões que está mais intenso a frequência de terremotos. Então a terra está dando sinais do que as escrituras diz. Terremoto em vários lugares. Está próximo da vinda do nosso Deus. E o verso 8 diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não são ainda o que tem para vir. Ainda tem mais. Isso é só o começo, as escrituras estão dizendo. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Ora, eu quero lembrar você, nós tínhamos uma ferramenta, a internet. Infelizmente ela é usada para muitas coisas do mal, mas se você utiliza ela para o bem, então ela lhe dá bastante informações e é muito útil para que você trabalhe do lado do bem com ela. Quando você pesquisa, se você pesquisar na internet sobre a igreja do Senhor perseguida aqui na face da terra, você vai ver coisas abomináveis. Você vai ver coisas que muitas vezes eu tenho visto informações que eu digo, meu Deus, tem coisas que eu não tenho, tem informações e vídeos que não dá para você repetir, ver novamente, porque é triste as pessoas que são massacradas, mortas, por conta do nome de Jesus. Matar-vos-ão, serão massacrados. Nós temos visto, meu Deus do céu. Eu estava vendo outro dia um vídeo de umas crianças, região da Europa, ali que
os pais não eram cristãos e eles resolveram ser cristãos. Pois o local onde eles viviam, a aldeia onde eles viviam, não aceitava que se adorasse a Jesus. E aí eles mataram estas crianças, levaram elas para amarradas, e aí apedrejaram, outras atiraram nelas, outros mataram, abriram elas. E a gente percebe o poder de Deus sobre aquelas crianças que na hora da morte eles não renegam, eles não negam Jesus. Eles preferem morrer do que negar Jesus. E outros casos, né? Outras aberrações que fazem com aqueles que servem ao Senhor, mas está escrito aqui, né? Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações. Né? A igreja do Senhor, eu queria novamente, na live anterior nós comentamos, e eu queria novamente destacar que nós vimos esses dias uma passeata se levantar aqui no Brasil contra a igreja do Senhor, publicamente manifesta contra a igreja do Senhor. E eles tinham um grito de guerra que dizia que a igreja estava na mira deles, né? Eles odiavam a igreja toda, e eles não se referiam apenas a uma denominação. Era uma multidão imensa de pessoas usadas pelo demônio, né? Contra a igreja do Senhor. E aí isso está escrito aqui, não é? E não importa de que nação você seja, né? É a igreja do Senhor que o inimigo está se revoltando, se levanta contra ela, não é? E é isso que está aqui, ó, sereis odiados de todas as nações. Você observa que tinha diferentes povos naquela passeata, povos vamos citar aqui, trazer de nações diferentes, de estados diferentes, não é? De religiões diferentes. Então, estavam ali, né, várias nações, odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Então, isso são sinais que estão claros, são sinais que está acontecendo na nossa cara, no nosso dia a dia. São sinais visíveis da volta do Senhor. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje, louvado seja Deus que nós somos uma nação cristã, e a quantidade de cristãos que tem aqui no Brasil é grandiosa. Louvado seja Deus. Pessoas que professam, pessoas que buscam realmente o Senhor, que glorificam o nome do Senhor, com pequena fé ou com outros com a fé maior. Mas tem uma quantidade grande. Mas a quantidade de nações e pessoas que odeia a você, odeia a nós, por conta do nome de Jesus é grande. Está aqui escrito, sereis odiados por causa do meu nome. Misericórdia. Nesses tempos, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Você tem percebido aqui o que o Espírito de Deus nos diz nesta noite? Jesus estava dizendo isto aos seus discípulos, à igreja dele que seria instituída. Ele estava dizendo isso, que vós sereis odiados uns aos outros. Olha lá, nós temos percebido dentro da igreja cristã, nos nossos dias,
irmãos, pastores, missionários que se levantam contra outras denominações. A igreja do Senhor. Então, isso está escrito aqui, meu irmão e minha irmã. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Isso é a falta de amor. O Senhor Jesus, ele já enxergava o que estaria acontecendo agora, no nosso tempo. Não é? Se você pegar a história toda para trás, a gente vai encontrar isso com bastante ênfase, não é? A perseguição da igreja desde a criação, mas agora, no momento em que nós vivemos, ainda acontece isso dentro da própria igreja, denominações que ficam de encontro a outra denominação. Então, isso está contido dentro da palavra de Deus, dentro do que Jesus está dizendo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, o que nós temos visto de surgimento de novas igrejas, surgimento de novas denominações, profetas e profetisas em nome de Jesus, é de assustar, não é? E muitas vezes a gente percebe, quando você começa a observar aquele trabalho, aquele ministério que está sendo trabalhado, mostrado ali, se você conhece as Escrituras, e é bom que você conheça, você vai ver que tem divergência da palavra de Deus. E quando há divergência da palavra de Deus, aquilo é heresia. E é preciso que você tome cuidado em conhecer a palavra de Deus. Porque as Escrituras dizem: examinai as Escrituras. Jesus diz: porque são elas que testificam de mim, julgais ter nela palavra de vida eterna. Nós vamos encontrar também o profeta dizendo: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque uma coisa eu quero dizer para você aqui: se você tem conhecimento da palavra de Deus e leva uma vida regrada, alinhada pela palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele anda com você. O Espírito de Deus, ele lhe direciona. Ele lhe alerta o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, o que não deve. Se você está alinhado com a palavra de Deus, você é guiado pelo Espírito, e os que são guiados pelo Espírito são os chamados filhos de Deus. É preciso que você tenha conhecimento da palavra. Mas você só tem conhecimento da palavra se você se reunir, se você ler, se você buscar, se você se converter, se você seguir aquilo que as Escrituras diz. Se você não é apenas um ouvidor da palavra, não sejais apenas um ouvidor da palavra, mas que seja praticante da palavra. Se você praticar, abraçar, trazer para dentro de você, invocar a palavra de Deus para dentro de você, vivenciar, guardar no seu coração aquilo que Jesus diz, fazer florescer, então o Espírito de Deus vai lhe alertar na hora que um falso profeta desses que tem acontecido, que fala aqui as Escrituras, ele estiver ensinando determinada coisa, estiver ensinando determinado conteúdo, determinada palavra que choca com a palavra de Deus, então o Espírito de Deus vai lhe mostrar que aquilo ali é heresia, e se é heresia, ele não está em alinhamento com a palavra de Deus. E aí o Espírito de Deus lhe alerta para que você fique atento. Então conheça as Escrituras, para você não engolir qualquer coisa, para você não ser enganado.
para o seu alimento não ser misturado, o leite não está misturado. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, a coisa é séria. Por causa do meu nome. Uns aos outros odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, verso 12, o amor de muitos esfriará. Eu queria chamar a atenção desse ponto. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso aí, esse termo é um termo que daria uma pregação somente para este versículo aí. Né? A iniquidade, ela vai se multiplicando no mundo e o amor, aquela essência do amor, ela começa a esfriar. A importância do próximo, do amor ao próximo, o amor fraternal, ele começa a esfriar. Mas não apenas o amor fraternal. Os outros amores também começam a esfriar. Porque há uma sequência de 3 amores ou de amores diferentes, né? O amor paterno, né? O amor fraternal, né? O amor eros, esse amor, né? que atrai o físico das pessoas. Mas não vamos se estender aí para a gente não sair aqui do foco. Então, o amor de muito esfriará. Você observa o amor de laço das famílias, quando elas fogem daqui, dessa harmonia da palavra de Deus, começa a esfriar. É pai contra pai, é pai contra filho, é filho contra pai, irmão contra irmão. Começa a esfriar. O amor de muitos começa a esfriar. E quando esse amor começa a esfriar, é porque está faltando o alinhamento da palavra de Deus. E o que Jesus já está explicando para os seus discípulos naquela hora, nesta visão. Ora, quando Jesus ele diz uma coisa, aquilo ali tem uma profundidade eterna, né? Ele está dizendo uma coisa ali, e aquilo ali tem um sentido eterno, que é a palavra, é o poder de Deus. Ele segue cortando tudo que tiver pela frente, e é aquela palavra ali que vale. Então, nos sentidos diversos, é a palavra de Deus que ela vai na frente, que tem poder, que domina, que vai valer, que é eterna. É a palavra de Deus. Então, o amor de muitos esfriará. Estou já terminando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa iniquidade de que fala o Senhor aqui, o iníquo é a impureza do homem, né? O iníquo é a pessoa que não é pura, é a iniquidade, é a pessoa profana, é a pessoa que procura as coisas incorretas, o lado errado, o iníquo. É abominável aos olhos do Senhor. E isso Jesus está afirmando aqui na sua palavra, que isso vai acontecer. Nos nossos dias, nós temos visto demais isso acontecer. Situações em que há revolta entre a família, não há o amor esfria, pessoas que fazem pacto demoníacos, que entrega até os seus filhos para sacrifício, para poder conseguir aquilo que quer. Onde é que está o amor? Onde é que está o amor da família, o amor materno, o amor paterno? Onde é que está, meu Deus? Esfria.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E tantos outros casos que, se você for analisar, da iniquidade, do pecado, da impureza, do desvio, da abominação aos olhos do Senhor, se multiplica de tal forma que sufoca o amor. O amor ele começa a esfriar, ele começa a desaparecer, a vida começa a ter menos valor, ser menos valorizada do que o que deveria ser, do que o que foi instituído, do que aquilo que Jesus ensina, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, quando o amor ele esfria, esse amor de que fala Jesus, ele esfria, não é? Então acontece o inesperado, a destruição do ser humano. Não é? Então o ódio ele toma conta. Porque o pecado, quando não há arrependimento, se o homem persevera, ele fica no pecado, não se arrepende, então a iniquidade toma conta dele. E a iniquidade tomando conta, o amor que pertence a Deus, ele começa a esfriar. E é isso que Jesus está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né? E para finalizar, o Senhor Jesus diz aqui no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que diante de tudo que nós vemos, diante de tudo que nós atravessamos, nós perseveremos, estejamos firmes, vigilantes. Se você quiser depois você ler esse texto, vai mais na frente, você vai ver Jesus falando que você precisa estar atento, você precisa estar preparado para a vinda do Senhor, você precisa andar nos caminhos, você precisa estar ali aguardando como aquele servo fiel, que na hora que o Senhor chegar, ele está fazendo aquilo que o Senhor disse que era para fazer. Eu quero só lembrar para você, quem é de nós que tem certeza que amanhã, domingo, no dia de amanhã, nós estaremos vivos? Você tem certeza que vai acordar amanhã? Ninguém, nenhum de nós. A gente acha que vai acordar. Mas pode ser que o Senhor lhe chame daqui a pouquinho. Pode ser que o Senhor me leve daqui a pouquinho. Talvez eu nem termine a fala, o Senhor me leve. Pode ser que vá mais para frente. Mas esteja preparado. Esteja preparado. Para na hora que o Senhor lhe chamar, você está em alinhamento com o que diz a palavra de Deus. Orai e vigiai, porque não sabeis a hora que virá o vosso Senhor. Estejamos atentos, meu irmão e minha irmã, porque o fim está próximo. O Senhor está às portas. Não deixe que ninguém vos engane. Não deixe ser enganado ou enganada por não conhecer a palavra de Deus. Examine as Escrituras para não ser enganado, não ser enganada. Amém? Vamos fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida e a gente já vai fazer o encerramento deste momento, tá bem? Feche os seus olhos e coloque no altar do Senhor o que você está precisando. Deus poderoso, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, louvamos teu nome, Senhor, pela tua palavra, pela revelação do que o Senhor nos tem dito, nos deu
pela sua palavra. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pedimos nesta noite, pedimos, meu Deus, aquele que está ou aquela que está nos acompanhando, orando conosco agora, que o Senhor visite o seu coração e sonda, Senhor amado, o que está precisando. Sonda a sua dificuldade, suas limitações, seus medos. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha contemplar, aliviar agora. Que o Senhor envie a bênção, meu Deus. Em nome de Jesus, a esperança, a restauração, restabelecimento. Meu Deus, em nome de Jesus, a cura. Deus, a solução do problema. Deus, em nome de Jesus, entra, Senhor amado, na casa de cada um. Entra, Senhor, no trabalho, na empresa, Senhor. Vai, Senhor amado, na nação, no local onde está precisando. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar esta pessoa que ora conosco nesta noite. No nome de Jesus, colocamos diante do Senhor a nossa nação brasileira e pedimos que o Senhor visite, Senhor amado, com poder nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão no governo, aqueles que estão no poder, que o Senhor venha abençoá-los. Meu Deus, ninguém vai ao poder se o Senhor não colocar. Em nome de Jesus, guarda das armadilhas do inimigo, do laço do passarinheiro. Guarda, meu Deus, em nome de Jesus, das astutas ciladas do diabo. Meu Deus, manifesta o teu poder e a tua força, Senhor, sobre a nossa nação. Guarda, meu Deus, em nome de Jesus, estes homens, estas mulheres. Senhor, visita cada estado, cada cidade. Visita, Senhor amado, visita os prefeitos. Visita, Senhor, o poder executivo, legislativo, judiciário, Senhor, de cada município, de cada estado e da nossa nação. Visita, Senhor amado, as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica. Visita, meu Pai, em nome de Jesus, a Polícia Federal. Deus, em nome de Jesus, a Polícia Civil e Militar, o Corpo de Bombeiro, meu Deus, todas as forças, Senhor, que têm se levantado em defesa, Senhor amado, da nossa nação, que o Senhor venha ajudar. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, esses homens, estas mulheres que têm, Senhor amado, buscado esperança no Senhor, que têm seguido em alinhamento para defender a nossa nação. Em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha abençoá-los. Colocamos diante do Senhor a vida do pastor Sobrinho, que é o anjo da nossa igreja, e pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, visita o teu servo nesta noite. Visita, Senhor, a sua esposa, missionária Lúcia, a sua casa, a sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja perseguida, Senhor, aqui na face da terra. Pedimos pela nação de Israel também. Meu Deus, e todo Israel de Deus na face da terra, que o Senhor venha abençoá-los nesta noite, meu Deus. E quem está orando, Senhor, conosco agora, que a tua palavra promete não despedir ninguém de mãos vazias. Que o Senhor venha abençoar e lhe dar paz e harmonia. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. E todos os que creem, diz amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.